Capítulo 301. Eu vou quebrá-los com meus punhos. Depois que o primeiro grupo de 3.000 cavaleiros partiu para as regiões do sul, o local onde a cerimônia pré-guerra foi realizada ficou ruidoso e um pouco caótico. Todos estavam fazendo a última preparação antes da expedição. As pessoas gritavam, cavalos relinchavam e as rodas das carroças e carruagens rangiam. As figuras importantes do quartel militar, famílias nobres e famílias reais apareceram em torno das tropas para enviá-las. Domingues e seus grupos também apareceram. Fei foi convidado para ir à cerimônia também, mas ele não apareceu. No tempo frio, a umidade que deixava os corpos via respiração imediatamente congelou e se transformou em um vapor branco como um nevoeiro. Com mais de 60.000 pessoas respirando, esse vapor rapidamente subiu para o céu e criou uma grande nuvem escura. Quando a corneta soou novamente, as 3 principais legiões de batalha começaram a marchar também. A cena era magnífica. Fei estava vendo essa cena pessoalmente pela primeira vez. As lanças e as polearms eram tão altas e resistentes quanto uma floresta, e os soldados marchavam como as ondas do oceano. Uma atmosfera séria e assassina apareceu. Dezenas de milhares de soldados estavam emitindo tal sensação, e essa sensação ficou mais poderosa quando combinadas. Embora fosse intangível, era verdadeiramente espetacular. Até a nuvem no céu ganhou um enorme buraco nela, causada por essa sensação. Era um fenômeno chocante. Essa sensação assassina agregada fez com que Fei, que era um poderoso mestre guerreiro, se sentisse minúsculo e insignificante. As tropas correram como uma inundação de sangue. Ao mesmo tempo, Fei finalmente viu o deus da guerra de Zenith, Arshavin, que estava cercado por seus guardas de elite. O homem estava montado em um cavalo branco e usando uma armadura preta brilhante. Ele parecia confiante e orgulhoso. Sob a clássica bandeira real de Zenith, que tinha um urso polar de 2 cabeças, o comandante-geral de mais de 60.000 soldados parecia majestoso e opressivo. Cada ação dele chamou a atenção dos soldados, e ele parecia invencível em sua forma atual. Fei sentiu claramente que as sensações assassinas e amplas de todos os soldados estavam de alguma forma envolvendo este deus da guerra de Zenith. Parecia que todas as forças dos soldados estavam agregadas a esse homem. Sob tal impulso, a figura não tão alta de Arshavin parecia enorme, e uma sensação aterrorizante e gloriosa que Fei nunca tinha percebido veio de Arshavin. De repente, parecia que o deus da guerra de Zenith também sentia algo. Ele virou a cabeça e olhou para Fei. Ele também notou Paris, que estava de pé ao lado de Fei. A atmosfera entre Fei e Arshavin era muito sutil. Embora eles ainda estivessem muito longe, Fei parecia ter ouvido o ump que saiu do nariz de Arshavin. Como se aquele som carregasse a força de todos os soldados, Fei sentiu como se fosse uma condenação dos deuses que desciam do céu. Isso fez com que Fei também se sentisse um pouco indefeso. Este foi o momento em que Fei percebeu que Arshavin não conseguiu seu apelido por nada. Arshavin não era um personagem brilhante nos olhos de Fei. Embora o homem fosse um guerreiro de 6 estrelas, ele estava apenas no mesmo nível dos cavaleiros executivos. Ele não era um mestre guerreiro no Império. Depois que a Fei derrotou os 4 cavaleiros executivos, ele não tratou mais o deus da guerra de Zenith como uma ameaça. Mas neste momento, Fei percebeu que o apelido de Arshavin não vinha de sua força individual. Era a partir de suas habilidades de comando militar, era a partir de sua confiança e estratégia de controlar dezenas de milhares de soldados. Arshavin era o deus da guerra de Zenith apenas quando ele tinha dezenas de milhares de soldados sob seu comando. Como um deus da guerra, ele era capaz de prever o próximo movimento do inimigo, e ele era capaz de fazer planos para conquistar tudo. Ele era verdadeiramente invencível. Fei sentiu que ele era um pouco inferior a Arshavin em um momento como este. Fei se fez muitas perguntas como: posso ser tão confiante e fortemente agarrado à força de dezenas de milhares de soldados quando estiver no comando como este príncipe? A resposta foi obviamente não.
Fei estava um pouco distraído por seus próprios pensamentos. Ei, o que? Você também está chocado com o príncipe mais velho? A inteligente Paris viu a expressão de Fei e sabia no que ele estava pensando. Ela falou gentilmente enquanto tentava confortar Fei. Alexander, você não precisa ser melhor que todos em tudo. Não há uma pessoa perfeita neste mundo. Até os deuses não são perfeitos. Há muitas pessoas no Império que não gostam do príncipe mais velho como eu, mas todo mundo tem que admitir que Arshavin é um dos generais mais promissores e proficientes que a Zenith tem desde a sua criação. Em termos de apenas liderar as tropas e se engajar em guerras, ninguém em Zenith é o páreo para o príncipe mais velho, exceto o próprio imperador e assim. Um homem como ele nasceu para guerras. Todos os seus talentos vieram dos deuses. Enquanto ele tiver soldados sob seu comando, ele será a estrela do show. Ele será o deus da guerra. Enquanto Fei ouvia os comentários sinceros de Paris sobre Arshavin, Fei gradualmente percebeu que ele nunca havia realmente entendido Arshavin. Havia muitas pessoas e muitas coisas que Fei não teve a chance de entender. Contudo, não importa quantos soldados ele esteja comandando, eu vou quebrá-los com meus punhos. Fei rapidamente saiu das emoções negativas, e sua confiança aumentou quando ele cerrou os punhos. Ele entendeu a essência. Havia muitos caminhos para o sucesso. Talvez o caminho de Arshavin fosse comandar exércitos, mas Fei gostava de outro caminho. Ele não queria confiar nos outros por segurança, incluindo seus homens de confiança. Guerreiros realmente poderosos não precisavam de soldados e tropas. Eles só precisavam de si mesmos. Apenas ser invencível individualmente significava invencível para sempre. Eu tenho meu próprio caminho. Paris não esperava que Fei se libertasse da presença que o príncipe mais velho criou com a ajuda de seus soldados. Por algum motivo, ela de repente pensou em outra pessoa. Há 6 anos, aquele jovem bonito que gostava de ter o cão com deficiência em seus braços estava na muralha de defesa de São Petersburgo e assistiu o deus da guerra de Zenith voltar para casa depois de outra vitória. Foi a primeira vez que os dois se encontraram, e Domingues apenas pareceu estar chocado por uma fração de segundo também. Ele então bocejou e murmurou: entediante levantar meu filhote é melhor do que liderar as tropas. Estou curioso sobre mais uma coisa. Em cerca de meio mês, a Batalha dos Santos Marciais dos dois impérios vai acontecer. Já que os dois impérios estão em guerra, a batalha vai acontecer na hora. Fei mudou o assunto enquanto olhava para a montanha Santo Marcial, que quase tocava o céu. No continente Azeroth, nada pode afetar a batalha entre os Santos Marciais, uma vez que o convite Santo Marcial foi emitido. O desabafo da guerra só fará com que seja mais significativo. Paris fixou os cabelos esvoaçantes e respondeu: a batalha entre os Santos Marciais afetará grandemente o estado da guerra. A batalha entre eles é tão importante quanto a guerra real acontecendo nas regiões do sul. Então você sabe qual é a probabilidade de ganhar do Santo Marcial Krasik? Fei perguntou. Ninguém pode derrotar o Sr. Krasik. Paris respondeu com firmeza. Fei ficou em silêncio. Ele realmente não conhecia este Santo Marcial, e ele não sabia o quão poderoso este Sr. Krasik era. Uma elite de classe lunar. Um senhor da classe do Sol? Parecia que todo cidadão de Zenith adorava esse santo marcial. A loucura até fez de Paris quem era uma pessoa realmente inteligente ter total confiança nele. Quem é esse homem? Fei se perguntou. Depois que eles falaram sobre coisas não importantes, Fei saiu primeiro. Alexander, lembre-se da sua promessa, Paris disse de repente enquanto olhava para as costas de Fei. Lembra? Enquanto eu pedir, você tem que ajudar Sua Alteza Domingues a sair, mesmo que seja apenas um golpe. Paris disse em voz alta. Fei sentiu como se estivesse alucinando. Parecia que Paris estava esperando por sua resposta, e ela ficou um pouco nervosa ao ouvir a resposta.
e as tropas de reforço de Zenith cruzaram as montanhas Moro como um dragão negro, e desapareceram no horizonte quando centenas de milhares de cidadãos oraram por eles. Depois que Fei saiu, ele não voltou correndo para Chambord. Ele foi disfarçado e perambulou pela área do acampamento. Depois que ele observou todos os reinos que entraram na rodada final das partidas por cerca de 1 hora, ele caminhou até o acampamento do reino afiliado bizantino de nível 6. Depois que Fei mostrou sua identidade, os bizantinos alertados ficaram surpresos. Fei recebeu rapidamente uma recepção calorosa, e o jovem rei Constantine saiu da tenda antes de ter a chance de calçar os sapatos. Ele e sua rainha Isabela saíram da tenda e cumprimentaram Fei com a maior honra. Quase todas as pessoas de Bizantine tratavam Fei como Lorde Salvador,